E no vídeo de hoje eu vou te contar alimentos que são saudáveis, mas eu tenho certeza que você não sabia. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harmel e eu resolvi fazer esse vídeo depois de receber muitas perguntas, tanto em consultório quanto nas consultas online. Inclusive, quer ser meu paciente, tem informações aqui embaixo. Tem tanta informação da consulta quanto o link de agendamento. Então vem ser meu paciente. Mas eu recebo muitas dessas perguntas, tanto no consultório quanto na consulta online. E quando eu falo alguma das informações, você pode comer isso, ou isso, ou isso. Quando eu falo algumas opções, os pacientes surtam e falam assim, eu nunca imaginei que eu poderia comer isso numa dieta e perder peso. Então tem vários alimentos que podem sim ser incluídos no seu dia a dia, que são saudáveis, que fazem bem, mas tem aquela faminha de vilão e que podem te atrapalhar um pouquinho. Se quiser saber mais vídeos de nutrição, tem playlist aqui do Me Conta Nutri e eu quero fazer um vídeo do contrário, alimentos que você acha que são saudáveis, mas que na verdade não são. O primeiro deles que eu vou contar então hoje, que é saudável sim, mas muita gente tem medo, é o famigerado, maravilhoso, lindo pão francês. Então, sim, gente, pode sim comer pão francês na dieta. Por que o pessoal taca o pau no pão francês? Eu falo assim, você vai com o teu exame com colesterol alto, com triglicerídeo alto, o médico fala assim, corta o pão francês. Por quê? Qualquer pão branco, né, ele vai ter farinha branca. E quando a gente fala de exclusão de farinha branca por triglicerídeo, a gente fala de excluir farinha branca realmente. Mas eu acho que essa é uma medida muito drástica de excluir farinha branca. Um excesso de farinha branca pode fazer seu triglicerídeo aumentar? Não o colesterol, tá, gente? O colesterol não tem a ver com isso. Mas o excesso é quando a pessoa come 4 pães franceses no café da manhã, mais 4 na janta e come o dia inteiro, e muito macarrão, e muita bolacha, muita coisa errada. Aí a gente vai pensar. Mas um pão francês, ele é a mesma coisa, tem a mesma caloria que 2 fatias de pão, inclusive que 2 fatias de pão integral. Porque não sei se você sabe, mas o pão fatiado normal e o pão integral têm as mesmas calorias. O pão integral vai ter mais fibra? Vai. Vai ter mais proteína? Vai. Então ele vai apresentar mais saciedade. Mas eu gosto de deixar para o paciente opção. Então assim, normalmente minha porção de carboidrato envolve um pão francês ou 2 fatias de pão, que pode ser integral ou pode ser normal, ou um pão sírio ou um wrap. Tudo isso é opção de carboidrato. Porém, o que muda muito é o recheio desse pão. Então, sim, e isso que faz a maior diferença na dieta, tá? Se quiser saber mais sobre isso, vem ser meu paciente, porque tem os recheios top de pão que eu boto de café da manhã. Mas sim, o pão francês é uma opção e ele pode ser consumido, sim. Alimento número 2, quando eu falo, os pacientes amam, mas eles têm muito medo. Macarrão. Pelo mesmo motivo do pão francês, o pessoal manda cortar o macarrão fora, porque tem farinha, não sei o quê. Gente, tem farinha, claro que tem. Mas é só você não se entupir de macarrão e de pão o dia inteiro, tá? O carboidrato, ele precisa estar na dieta. Ele não só deve, ele precisa estar na dieta. Ai, Nutri, precisa ser negócio à base de farinha? Precisa ser pão, macarrão? Não, não precisa. A gente pode usar uma batata doce, um arroz, uma outra coisa como fonte de carboidrato. Claro que sim. Mas não tem... Dependendo dos casos, né? Obviamente, um caso muito específico a gente pode ver, mas não tem o porquê você ficar excluindo esses alimentos. A gente vai controlar a quantidade e a frequência com que eles vão ser consumidos. Então, por exemplo, um pão com ovo de manhã tem a mesma saciedade que 4 pão francês com margarina. Porém, um pão com ovo é muito melhor, tem a porção de proteína, de gordura e de carboidrato, uma refeição completa. E o pão com margarina é só carboidrato e daí daqui a 1 hora você vai comer mais 4 pão porque você vai estar com fome de novo. Então é aí que faz a diferença. E o macarrão é a mesma coisa, tá? Então o macarrão ele é mais calórico quando a gente for falar em proporção de arroz, sim. Ou em proporção de batata, sim. Mas ele traz mais saciedade também. Então o macarrão pode existir, desde que ele tenha uma porção controlada. A média dos meus pacientes é de 1 a 2 pegadores. Então o macarrão, ele vai ser um vilão quando você come só ele. Então você vai pegar um prato e vai encher de macarrão com, sei lá, só com molho de tomate, vai comer só isso ali, show de bola. Você precisa comer 2 pratão desses pra ficar satisfeito. Agora, se metade do teu prato tem salada, legume, enfim, 1/4 dele vai ter o macarrão e o outro 1/4 vai ter uma fonte de proteína, que pode ser animal ou vegetal, é um prato super completo e tá super bonito e pode ter o macarrão sim. Então ele entra como opção. O terceiro alimento, eu nem vou contar muito, mas é o arroz. É pela mesma quantidade, é o mesmo processo, é a mesma questão do macarrão. Pode comer sim, pode.
e ele tem bem pouca caloria, inclusive a gente só não pode comer 5 pratos de arroz, tá? O problema desses produtos, desses carboidratos que o pessoal manda cortar, é porque o corpo consegue absorver eles muito rápido. Então, você comer um carboidrato aqui, 20, 40 minutos, você já vai ter digerido esse carboidrato, você vai querer comer de novo. E quando a gente tem na nossa alimentação fontes de proteína, fontes de gordura, eles demoram às vezes 3, às vezes até 9 horas para ser completamente digerido. Mas não significa que você vai comer só proteína e gordura, significa que você vai juntar os 3 para conseguir sempre uma refeição completa. E aí que tá o segredo. Terceiro alimento que é saudável, sim, suco de fruta. Eu sei que tem gente das antigas que entende que o suco de fruta é saudável, mas tem uma geração nova agora que tem medo de tomar suco de fruta. Gente, óbvio que você não vai se entupir de suco de fruta o dia inteiro. O negócio é só não se entupir das coisas e tá tudo bem. O suco de fruta, ele é saudável, sim. Ele tem menos fibra que a fruta? Tem. Vai ter menos saciedade? Vai. Mas ele ainda é melhor que o refrigerante. E ele vai ter caloria, vai ter frutose? Vai, mas o teu corpo consegue digerir isso, tá? Não é a mesma coisa que a frutose industrializada que faz mal, tá? Então, pode tomar suco de fruta, sim. Para pré-diabéticos, que têm resistência à insulina ou for diabético, não recomendo tomar sozinho, então sempre junto de alguma refeição em quantidades controladas, então no máximo 2 copos por dia. Pacientes normais podem tomar ao longo do dia, porém sempre na quantidade controlada. Você tem que lembrar que 1 copo de suco de laranja vai ter ali pelo menos a caloria de 3 laranjas, sem a saciedade de 3 laranjas, tá? Então isso tem que ser levado em conta sim. Mas não significa que você não vai tomar mais suco de laranja. Significa que você vai tomar suco de laranja com consciência. E é só isso. Inclusive, teve estudos recentes não, já faz até um tempo, que ele avaliou o desempenho de cada líquido consumido junto com um xizão, né? Um hamburgão, assim. E tinha, acho que água, refrigerante diet e suco de laranja. E o menor fator inflamatório foi o de suco de laranja, porque ele tinha vitamina C, tinha laranjina, tem várias propriedades da laranja que reduzem a inflamação do que você está comendo. Então, nesses casos, inclusive, o suco de fruta ele tem a vantagem de ser anti-inflamatório ali ainda. Então, tem tudo isso, mas não é para ficar se entupindo o dia inteiro, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Um super beijo, até mais. Tchau!